Pessoal, muito bem-vindos à nossa 24ª ou 25ª aula, não me lembro agora. Vamos falar sobre consolidação de dados, tá? Isso aqui é uma mão na roda no nosso dia a dia. Não é muito usado, pouco conhecido e tão pouco usado e conhecido porque o pessoal não sabe que existe. Se isso aqui fosse de conhecimento geral, todo mundo ia usar toda hora, tá? Um exemplo prático. Eu sou o secretário-geral aqui da empresa, eu trabalho com os dados da empresa, sei lá, sou operador da área industrial, eu faço controle de produção, controle de estoque, sei lá, alguma coisa assim. Então, vamos um exemplo aqui, ó. Eu cuido dos meus vendedores, tá? Eu sou gerente de vendas. E todo dia os meus vendedores, eles vão para a rua com o notebook deles, fazem as vendas, lançam no Excel, cada um tem sua planilha. E no final do dia eu tenho que pegar os dados de todos os meus vendedores e consolidar numa planilha só. Olha a palavra, consolidar. Ou seja, eu tenho que pegar o total de venda de cada um deles e gerar uma planilha geral, uma planilha que tenha todos os dados juntos, para que com essa planilha eu possa gerar as informações que eu quero, gráfico e relatório para minha chefia. Tá? Pronto. O primeiro trabalho que você vai ter é de pegar um por um dos arquivos que eles mandarem para você. Digamos que sejam 100 vendedores. Então você vai ter que pegar os dados de 100 planilhas diferentes ou 100 arquivos diferentes, consolidar tudo para que no final você possa trabalhar com esses dados. Todos os dias você tem que fazer isso. Se não, tiver que fazer mais de uma vez por dia. Ou seja, um baita de um trabalho, né? A gente viu no Excel, por exemplo, a mala direta, eu consigo gerar 500 malas diretas com alguns poucos cliques. Eu consegui, usando o PROC-V, juntar os dados de várias abas, por exemplo, de clientes e de produtos, numa aba só de vendas, com poucos cliques, para 500 linhas diferentes. Eu vou mostrar para vocês também como que a gente faz para consolidar os dados no Excel com uma facilidade relativamente grande. Tá? Eu botei um exemplo simples, claro, aqui para vocês. Ó, eu tenho uma planilhazinha de despesas mensais, tá? Então eu tenho aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, e essa aqui vai ser a minha consolidação, tá? Então eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, abril. Eu poderia ter até dezembro, não vou fazer por então, economia de tempo aqui, trabalho, tá? Mas enfim, eu teria mês a mês. Poderia ter semana por semana, dia por dia, por hora, por categoria e por aí vai. O fato é, no final eu quero saber quanto que eu gastei ao todo para poder ter o relatório final. Tá? Isso que poderia, por exemplo, ser as vendas do João, as vendas do Marcelo, as vendas do Pedro e as vendas da Marcele. E no final ia consolidar todas as vendas deles. Tá? Eu vou inclusive fazer esse exemplo com vocês daqui a pouco. Vamos trabalhar com esse aqui que é mais simples. E do mais simples a gente vai trabalhando para um pouco mais, é, mais tecnológico, tá? Mais automatizado. Então vamos lá, eu estou com a minha planilha aqui, eu tenho os dados ó, de despesas mensais de alimentação, transporte, vestuário, todas as despesas com o subtotal para o mês de janeiro e as minhas receitas também, quanto que eu ganhei para o mês de janeiro e o meu saldo final, que é a despesa menos receita, para o mês de janeiro. Para o mês de fevereiro, eu tenho minhas despesas, eu tenho as minhas receitas, tá? Então em janeiro, ó, eu economizei R$ 1.700, em fevereiro 1.300, depois em março 1.100 e aqui 1.400 em abril. Legal? Fiz até o mês 4, podia ser quantos meses você quisesse. Eu quero consolidar isso, então eu montei uma planilha, o esqueleto dela, sem os valores. Por quê? Porque os valores o Excel vai buscar para mim e ele vai consolidar. Tá? Bem, para eu consolidar uma informação, eu vou ter que vir para o Excel e falar que eu quero fazer isso, tá, pessoal? Aqui na aba Dados, vocês vão parar com o mouse em cima, vai aparecer ali, ó, consolidar, tá? Resumir os dados de intervalos separados, consolidando o resultado em um único intervalo de entrada. Tá? Vamos lá, eu vou clicar em consolidar e vou mostrar essa tela para vocês passo a passo, tá? A minha consolidação, ele está perguntando como é que você quer fazer. Você quer fazer a contagem, a média, o máximo, o mínimo. O que que é isso, pessoal? Ele quer saber o seguinte, ó, para alimentação, você quer saber qual que foi a soma do gasto que você teve de alimentação com todos os meses, ou você quer saber a sua média mensal de gastos? Ah, professor, eu quero saber a soma. Então você vai vir aqui na alimentação, vai clicar ali e vai colocar soma, tá? Eu quero somar os gastos de alimentação. E o mesmo eu vou fazer para todos os outros campos, tá? Então o que que eu vou fazer? Ó, eu vou clicar aqui no primeiro, vou vir aqui em consolidação, vou falar, ó, eu quero que ele some os valores para mim, de todas as outras planilhas ele vai somar. Aí vamos lá, aí uma por uma, tá, pessoal? Na referência, ó, a primeira que ele vai buscar, ele vai vir aqui em janeiro e vai pegar esses campos aqui, ó. Selecionei todos eles, Enter.
Adicionei. Legal? Vamos lá. O próximo que eu quero que ele busque para mim, fevereiro. Então eu vou selecionar os campos. Ok, adicionei. Então, ó, janeiro e fevereiro, tá vendo? Agora vamos para março. Vamos para o mês de março. Próximo mês, março. Vou selecionar os campos e vou dar OK, adicionar. E, por fim, eu vou vir aqui no mês de abril. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos vir no mês de abril. Eu vou selecionar os campos. Vou dar um adicionar. Então eu tenho aqui, ó, janeiro, fevereiro, março e abril, tá? São esses campos que ele vai consolidar, ele vai somar os valores para mim e eu vou deixar vinculado, ou seja, quando o valor lá mudar, aqui muda também, tá? Vou dar um OK, pronto. Olha o que ele fez na minha consolidação, pessoal. Ele falou que o total de alimentação que eu gastei foi R$ 873, tá? Ou seja, 263 mais 157 mais 240 e mais 205. Total 870. Total de transporte, de vestuário, ele trouxe todos os totais para mim. O subtotal geral que eu gastei nos 4 meses foi de R$ 6.500. Eu ganhei R$ 12.000 ao todo. Vocês vão ver que o salário é fixo, tá? Então, 4 vezes esse salário aqui deu R$ 9.000. Ganhei 1.400 de hora extra. De extras eu tirei 1.790, total R$ 12.000. Economizei ao todo R$ 5.000, que é a consolidação dessas 4 planilhas aqui. Legal? Professor, se eu quiser a média, você volta em consolidação, seleciona a média, tá? Aí você vai vir aqui, ó, aí na coluna do lado, tá? Você viu que eu selecionei do lado, né? Eu vou vir aqui, ó, desculpa, eu vou clicar aqui, vou lá em janeiro e seleciono janeiro. Tá aqui, ó, a média de gastos meus foi esse aqui. Eu acho que eu não selecionei todas para média. Vamos ver aqui. Ah, eu não cliquei em adicionar, né, pessoal? Então deixa eu apagar isso aqui. Bem, você clica em adicionar e faz. É o mesmo procedimento da soma, tá? Seria para média. Uma coisa legal na consolidação, pessoal, é assim, ah tá, pessoal, mas eu poderia fazer a soma, né? Eu poderia fazer é igual a soma, aí eu venho aqui, ó, de janeiro, vírgula, fevereiro, vírgula, março, vírgula, abril, fecho, pimba, e copio para baixo. Ia dar na mesma, né? Ia, pessoal, a diferença é a seguinte, quando você consolida, você está vendo que aqui do lado apareceu um símbolo de mais? Quando você clica, olha que legal, ele está te falando o seguinte, ó, um mês foi 263, 248, 205 e 157. E foi daí que nasceu esses R$ 800. Tá vendo aqui, ó? Esse grupo de valores gerou os R$ 870. Do seu salário, como é que chegou em 9.000? Ó, foi 2.250, foram 4 parcelas de 2.250, que tá aqui as 4 parcelas, ó, que gerou os 9.000. Ok. As minhas horas extras, clicou horas extras, ele trouxe, ó, no primeiro mês foi tanto, 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 e gerou esse valor aqui. Quanto que eu economizei por mês? Tá aqui, ó, no primeiro mês 3, o total de ganhos, né? 3,100 no primeiro do mês, 2 e tal, tal, tal. E o valor que eu economizei, no primeiro mês foi 1.457, vamos verificar lá. 1.361, 1.712 e 1.151. 1.712, tá aqui, ó. 1.361, tá aqui. Tá vendo? Abril, 1.457, tá aqui. E o março deve ser 1.151, que está aqui também, ó, tá vendo? Ou seja, ele te mostra de forma detalhada de onde que veio o valor total, ok? Eu quero expandir tudo, então ele expande aqui, ó, seus gastos com alimentação foram esses, com transporte foram esses e por aí vai. Ele vai consolidando para você numa planilha só. Só que você pode detalhar. Agora, isso tudo bem, uma planilha que já está pronta ali, tudo na mesma aba, tudo certinho. Vamos fazer uma demonstração de um uso prático disso aqui. Lembra aquele exemplo dos vendedores? Vamos fazer aquele exemplo? Então, olha só. Olha só isso aqui, pessoal. Eu vou criar um documento novo que eu vou chamar de consolidação, tá? Eu vou chamar de consolidação. Pronto. E eu vou fazer assim. Eu tenho as minhas planilhas. Deixa eu mostrar para vocês os arquivos aqui, para vocês poderem ver. Então, lá no meu desktop, eu tenho uma pasta chamada aulas, importação, XLSX, e eu tenho as planilhas dos meus vendedores aqui, ó, do vendedor 1 até o vendedor 5, tá? Poderia ser João, Marcelo, Pedro, Henrique e Fernanda, sei lá.
Está aqui e eu tenho as minhas planilhas. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou importar esses dados para cá, para o Excel, para que o Excel vá lá e busque os dados nas planilhas para mim de forma automática. Isso é a nossa primeira aula, então eu vou vir aqui em Dados, obter dados de um arquivo Excel. Eu vou lá na pasta do Excel e vou falar, ó, eu quero que você pegue os dados do vendedor 1, da planilha vendedor 1. Ok, os dados de venda dele, está aqui, ó, todas as vendas que o vendedor 1 fez, vou carregar para cá. Pronto. Então aqui, ó, as dados do vendedor 1 estão aqui vinculados à minha planilha. Eu vou colocar aqui vendedor 1. Pronto. Vou formatar como data. Aqui é só a parte de formatação, tá, pessoal? Aqui estão as vendas que esse cara fez para mim, o vendedor 1. Agora eu vou fazer a importação dos dados do vendedor 2. Ó, vendedor 2. Vendedor 2. Eu vou importar a planilha dele também. Tá aqui. Vou carregar. Legal. Vou dar o nome de vendedor 2. Lembra que eu tinha lá janeiro, fevereiro? Aqui eu tenho os vendedores. Qual que é a diferença daquela planilha e dessa, pessoal? Essa aqui, toda vez que o vendedor mudar a planilha dele lá, ela vai mudar aqui para mim, ou seja, eu não preciso ficar indo importar toda hora a informação, tá? Então amanhã, quando ele jogar essa planilha na rede, eu só vou precisar atualizar para que ele busque. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Então vamos lá, eu vou importar agora o vendedor 3, eu vou repetir esse procedimento até o vendedor 5, tá? Então vamos lá, vendedor 3, eu vou acelerar um pouquinho aqui para fazer todas as importações. Vendedor 3 está aqui as vendas dele. Ok, vendedor 3. Vamos importar o vendedor 4. As vendas do vendedor 4. E, por fim, as vendas do vendedor 5. Está aqui. As vendas que ele fez. O vendedor 5 estão aqui. Legal. Bem, eu tenho as vendas do vendedor 1 até o vendedor 5. Deixa eu colocar em ordem aqui. Ó. Vendedor 1, 2, 3, 4 e 5. Legal. Todas as vendas aqui. Poderiam ser 50 vendedores? Poderiam, tá? Ah, professor, mas dá tanto trabalho ficar importando um por um. Pessoal, entendam que vocês vão fazer essa importação uma vez, tá? Uma vez e depois o sistema vai fazer essa importação automaticamente para vocês, tá? Então vale a pena fazer o trabalho uma vez e nunca mais precisar repetir ele. O sistema vai fazer isso automático para vocês, não é? Estou formatando aqui como moeda. Ok. Ah, professor, dá para fazer uma macro? Eu vou mostrar para vocês lá na frente, tá? Que vocês, em vez de ter que importar um por um, faz uma macro, ela vai importar para vocês também automático. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu quero fazer o total geral das vendas, tá? Então eu vou pegar o total daqui das quantidades, dos valores dos subtotais. Aqui embaixo, pessoal, ó, preste bastante atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer o subtotal. Deixa eu começar do vendedor 1, eu vou fazer o subtotal, tá? Aqui embaixo eu vou fazer a soma, ó, é igual a soma de tudo que está aqui para cima. É igual a soma de tudo que está aqui para cima. E aqui do lado eu vou copiar para cá, tá? Pronto. Aqui é a mesma coisa. Subtotal é igual a soma de tudo isso aqui de cima. Legal. Vou copiar para o lado. É igual a subtotal. Desculpe, subtotal é igual a soma de tudo que está aqui em cima. Estou quase acabando. Subtotal é igual a soma desses valores aqui de cima. E por fim, a última, subtotal, vai ser igual a soma desses valores que estão aqui em cima. E vou copiar para o lado. Ok. Agora no final do dia eu vou consolidar, tá? Então o que eu vou fazer, pessoal?
A primeira coisa que eu vou fazer é o subtotal geral de vendas, tá? Então, total de vendas. Total quantidade de itens vendidos. Bem, isso aqui vai ser uma consolidação, né? Então eu vou lá, ó, dados, consolidar. Aí eu quero que ele some para mim. O que que ele vai somar, pessoal? Ó, esse valor aqui, adicionei, com esse valor aqui, adicionei, com esse valor aqui, adicionei. Ó, basta que eu clique na aba, tá? E no 5. Ok. E vou vir criar um vínculo e vou dar um OK. Pronto, esse aqui é o total de itens que foram vendidos, tá? 2.866 itens. Esse é o total dos itens vendidos. Vamos lá. Total, subtotal geral. A média, vamos fazer, a média do valor unitário vai ser a consolidação, agora por média, tá, pessoal? Por média, de quais valores? Vamos lá, desse valor, adicionar com este valor, com este valor, com este valor e com este valor. Pronto, tá aqui. E assim vocês podem ir criando as consolidações de vocês. Ah, professor, mas o vendedor 1 mudou a planilha dele lá, atualizou os dados na planilha. O que você vai fazer? Você vai vir em dados, atualizar. Ele vai lá na planilha do vendedor e vai buscar. Você quer ver, ó, por exemplo, essa quantidade 11 que está aqui? Se eu for lá na planilha e mudar lá, vamos abrir lá para ver, ó. Vendedor 1, quantidade 11, né? Então eu vou abrir a planilha dele. Estou abrindo aqui a planilha. Vendedor 1, quantidade 11. Vou mudar para 110, tá? Fechei, salvei. Na minha planilha da consolidação, pessoal, tá vendo aqui na consolidação? Eu tenho 2.866 com 11 ali, né? Quando eu clicar em atualizar, ó, ele foi buscar lá e atualizou lá e aqui. Ou seja, a minha consolidação é automática. O vendedor mexeu na planilha dele, o que que o Excel vai fazer? Ele vai importar aqui e na hora que ele importar aqui, ele vai consolidar lá. Olha que fantástico isso, tá? Se vocês pegarem os detalhamentos aqui dos subtotais, ele vai mostrar para vocês de cada aba quanto que deu o total de cada uma delas. E cada uma delas, à medida que o vendedor atualiza lá, você atualiza aqui. Lembra que você pode, pessoal, a cada 1 minuto atualizar a sua planilha? Vocês lembram disso ou não? Vocês vêm aqui nas propriedades da conexão e você coloca aqui, ó, eu quero que atualize ela a cada 1 minuto. Lembra? Então, eu vou pegar aquela planilha onde estava 44 e vou colocar 1044. Vou aumentar em 1000 a quantidade, tá? Ou seja, aqui vai ter que aumentar em 1000 também. Vai para 3.000 e pouco. Vamos fazer isso? Então, lá no vendedor 1, tá? Em vez de ser 44, eu vou colocar 1044 e vou salvar. Vou salvar, vou salvar. E não vou fazer mais nada aqui. Vou ficar parado, conversando com vocês aqui durante 1 minuto, de tal maneira que o Excel, daqui a 1 minuto, ele vai lá na planilha, pega aquele valor e atualiza aqui. E à medida que ele atualizar aqui para 1044, ele vai ter que mexer aqui para 3.900 também, tá? Então vamos aguardar um pouquinho. A gente colocou o tempo de 1 minuto, né? Então em até 1 minuto ele tem que ir lá buscar essa informação de que não é mais 44 nessa planilha do vendedor 1, e sim 1044. Ele vai atualizar aqui e vai atualizar na consolidação. Legal? Olho na tela. Pessoal, olha ali, 1044. Olha aqui, 3.965. Show de bola, né? Você faz o quê? O primeiro trabalho seu, pessoal, é importar as planilhas que você quer, configurar a atualização delas. A gente aprendeu isso na aula de importação, são as primeiras aulas do nosso curso. À medida em que você fez isso, pode ser 1, 2, 10 ou 1000 planilhas, o Excel vai fazer essa importação automaticamente delas, conforme a sua configuração, e vai consolidar isso num relatório final, conforme você montar a sua consolidação. Ok? Isso tira um trabalho muito grande que as pessoas têm de ficar pegando dados de diferentes lugares para poder consolidar numa planilha só. E olha só, digamos que o vendedor 1 faz no Excel, o vendedor 2 faz um arquivo CSV, o vendedor 3 faz um arquivo texto, esse aqui me manda pela web. Tem problema, pessoal? Nenhum.
Lembra que eu posso importar de diferentes lugares? Então eu importo de diferentes lugares para cada vendedor e eu faço a consolidação baseada nas minhas importações, não é? Então, consolidação de dados no Excel é você configurar o que você quer consolidar e a origem desses dados. Na primeiro exemplo que eu dei aqui dos meses com as despesas, eram coisas fixas. Em cada aba eu colocava e digitava na aba direto. No segundo exemplo, não. Eu estou configurando que essa planilha aqui está conectada a outras 5 planilhas diferentes, e dessas 5 planilhas diferentes ele está buscando dados para consolidar aqui. Eu fiz apenas uma soma e uma média para vocês verem, mas você poderia fazer soma, média, máximo, mínimo, de qual campo você quisesse. Legal? Essa é a consolidação de dados no Excel. Muitíssimo obrigado e até.